Olá, alunos do segundo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana, né? De explicação e correção do nosso PET 2, a semana 5, do PET do 2021. Na semana 5, vem perguntando para nós aí, você sabe o que é uma Constituição? Né? A Constituição é um documento escrito que define a organização política. Então aqui pergunta, você sabe o que é uma Constituição? A Constituição é um documento escrito que define a organização política, administrativa e jurídica de um país. É sua lei suprema. Isso significa que as demais leis que forem feitas naquele país têm que estar de acordo com a Constituição para poderem ser aplicadas, né? Então, isso significa que as demais leis que forem feitas naquele país têm que estar de acordo com a Constituição para poderem ser aplicadas. No Brasil, depois da proclamação da República, que foi em 15 de novembro de 1889, tivemos 6 constituições, sendo que a primeira foi a de 1891. Então, depois da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, nós tivemos 6 constituições, sendo que a primeira foi a de 1891. Então, em que ano foi a primeira Constituição do nosso país? 1891. A atual é de 1988. Então, a atual é de que a que nós usamos hoje é de que ano? De 1988. Durante o Brasil Império, que foi do período de 1822 a 1889, que foi quando foi a proclamação da República, que o Brasil deixou de ser um país de império e passou para ser um país de república, tivemos apenas uma Constituição, a de 1824, né? Então aqui vem explicando para nós. Aí também fala para nós o seguinte, histórico da Constituição de 1824. Como que era o histórico dessa Constituição de 1824? Vamos lá. Após a independência do Brasil, que foi 7 de setembro de 1822, proclamada por Dom Pedro I, surgiu a necessidade de elaborar uma Constituição, visto que o Brasil tinha rompido seus laços com Portugal. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser o quê? Um país independente. Portanto, precisava ter suas próprias leis, né? Então, após a independência do Brasil em 1822, surgiu a necessidade, né, de elaborar uma Constituição, visto que o Brasil tinha rompido seus laços com Portugal. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal, que naquela época era a metrópole aqui. Portanto, precisava ter suas próprias leis. O Brasil precisava ter suas próprias leis depois da independência. Uma Constituição é elaborada por uma Assembleia Constituinte, reunião de deputados e senadores. A maioria dos membros da Assembleia Constituinte do Brasil de 1823 era composta por homens da elite, grandes proprietários rurais e comerciantes que queriam a garantia de seus interesses econômicos. Esse é um breve histórico da Constituição de 1824. Depois dessa Constituição, foi elaborado um projeto de Constituição. O projeto de Constituição, por eles elaborado, ficou pronto com essas principais características. Quais eram as principais características desse projeto que eles elaborou, né? Português. Primeiro ponto dessas características desse projeto. Português residente no Brasil, que
que seriam proibidos de ocupar cargos públicos e de representação nacional, como deputados e senadores. Então, foi feito um projeto, eles elaboraram esse projeto ficou pronto com essas principais características. Dá para observar que os brasileiros, governados por Dom Pedro I, queriam realmente de vez romper seus laços com Portugal. Por quê? A primeira característica, o primeiro ponto foi o quê? Portugueses, né, residentes no Brasil, que seriam proibidos de ocupar cargos públicos de representação nacional, como deputados e senadores. Segundo ponto, limitações dos poderes do imperador. Quem era o imperador? Dom Pedro I, né? Então, limitações dos poderes do imperador. Terceiro ponto, para ser eleito, seria necessário ter uma renda mínima anual, equivalente a 150 arqueires de mandioca. Por isso, o projeto ficou conhecido como Constituição da Mandioca, né? Então, depois da elaboração da Constituição, justamente com o projeto, para ser eleito, seria necessário ter uma renda mínima anual, equivalente a 150 arqueires de mandioca. Por isso, o projeto ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Essa é uma breve explicação do conteúdo do projeto que foi elaborado depois da Constituição. Dom Pedro I recusou o projeto de Constituição. Então, Dom Pedro I viu, peraí, algumas coisas aqui nesse projeto eu não estou de acordo. Ele não gostou. Então, Dom Pedro I recusou o projeto de Constituição. Com o apoio de tropas, e em 12 de novembro de 1823, decretou a dissolução da Assembleia. Então, Dom Pedro I recusou o projeto de Constituição, que era o projeto lá das mandioca. Com o apoio de tropas, e em 12 de novembro de 1823, ele decretou a dissolução da Assembleia. Os deputados que não aceitaram esse ato foram presos e expulsos do país, ou seja, do Brasil. Entre eles, os irmãos Andradas, José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco. Eles não aceitaram o que Dom Pedro queria, que Dom Pedro não foi a favor desse projeto e não gostou, e teve esse pessoal que não apoiaram. Esses deputados que não aceitaram esse ato foram presos e expulsos do Brasil. Entre eles, os irmãos Andrada, José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco. Para acalmar os constituintes brasileiros, para acalmar, né, os constituintes brasileiros, Dom Pedro I nomeou uma comissão de 10 brasileiros nato. Então, para ficar tudo ali, acalmar a situação dos constituintes brasileiros, os pessoal brasileiro elaborou aquela Constituição. O pessoal não ficou muito bom. Então, para acalmar os ânimos, né, Dom Pedro nomeou uma comissão de 10 brasileiros natos. Brasileiro mesmo, nasceram aqui no Brasil, natos, para elaborar um novo projeto de Constituição. Aprovado o texto pelo imperador no dia 25 de março de 1824. Dom Pedro I impôs ao Brasil a sua primeira Constituição. Vamos agora identificar quais foram as suas principais características desse projeto elaborado por Dom Pedro. Vamos identificar quais foram as suas principais características. Como que é a forma de governo? Como que era a forma de governo? Nesse novo projeto elaborado por Dom Pedro I, como que era a forma de governo? Monarquia hereditária, ou seja, o poder continuava ainda na mão dele, mas que era um poder hereditário, passando de geração para geração, né? De pai para filho, de preferência o filho mais velho. Ele estabeleceu 4 poderes, lembrando que aqui no Brasil nós só temos esses 3 aqui. Nesse momento, né, nós só temos esses 3, o executivo, o legislativo e o judiciário. Só que ele elaborou 4 poderes: o moderador,
o executivo, o legislativo e o judiciário. E o sistema eleitoral? Voto indireto e censitário, por renda mínima. Então, quem poderia votar? Só quem tivesse uma renda mínima. Então, era voto indireto e censitário. Havia uma religião oficial. Qual era a religião oficial do Brasil naquela época? A católica romana. Os países seriam geograficamente divididos em província. Hoje, província significa estado, cujos presidentes seria nomeado pelo imperador. Então, quem ia nomear o presidente de cada província, ou seja, de cada estado, era quem? O imperador, Dom Pedro. Então, essas foram as características, né, do projeto elaborado por ele. Entenda os poderes. Agora vamos entender esses poderes. Quais eram as funções desses poderes? Lembrando, de novo, que nós só temos esses três: o executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos entender agora esse poder. O poder moderador. Esse poder moderador é exclusivamente do imperador. De quem? Dom Pedro I. E estava acima dos demais poderes. Então ele estava acima do executivo, legislativo e judiciário. O imperador podia dissolver a Câmara e convocar novas eleições para renová-la, nomear os presidentes das províncias. Então cada estado tinha um presidente, aprovar ou vetar as decisões da Câmara e do Senado, convocar as Forças Armadas sempre que achasse necessário. O Conselho de Estado, órgão deste poder, era formado por conselheiros vitalícios, nomeado pelo imperador. Nomeado por quem? Por Dom Pedro. Qual era a função do poder executivo? Exercido pelo imperador. Dom Pedro, de novo, estava ali. Além de estar no poder moderador, ele também estava no poder executivo. Exercido pelo imperador, que era Dom Pedro, e pelos ministros, deveria fazer o quê? Administrar o país. Então, o poder executivo, ele era exercido por imperador, por Dom Pedro, né? E pelos ministros. Ele deveria administrar o quê? O país, administrar o Brasil. E a função do poder legislativo? O poder legislativo, ele tinha a função de discutir, ou seja, discutia, elaborava e aprovava as leis, composta pelo Senado vitalítico e pela Câmara dos Deputados. Os deputados tinham mandato de 4 anos para cada província, ou seja, para cada estado. Tinham o direito de eleger 3 candidatos ao Senado. E o imperador, de novo, Dom Pedro, de novo, nomeava um deles. Então, o Dom Pedro estava no poder moderador, ele estava no poder executivo e também no poder legislativo. E o poder judiciário? O poder judiciário era composto por juízes e tribunais, encarregados do cumprimento das leis e do julgamento dos infratores. O juiz das mais altas cortes de justiça do país era nomeado pelo imperador, por Dom Pedro. Então, Dom Pedro praticamente ele interferia nos 4 poderes, em todos os poderes. Praticamente não, nem interferia, porque ele vai estar nos 4 poderes. Agora vamos entender o sistema eleitoral. Entenda o sistema eleitoral, como que funcionava na época do Império. Estava excluído de votar as mulheres, os libertos, os indígenas, os homens menores de 25 anos e os religiosos. Então, estava excluído de votar. Mulheres não votavam, os libertos não votavam, os indígenas não votavam, os homens menores de 25 anos e os religiosos não votavam. Quem podia votar? Os homens. E quem podia votar? Os homens que tivessem renda anual mínima de 100 mil réis. Esses votantes escolhiam os eleitores da província, ou seja, do estado. Renda mínima anual de 200 mil réis. Então, os homens que tivessem a renda anual mínima de 100 mil réis, né, poderia votar. Esses votantes, que eram esses homens que tinham a renda mínima de 100 mil réis, eles escolhiam os eleitores das províncias, né? Para ser eleitores das províncias, ele tinha que ter uma renda mínima anual de 200 mil réis.
que elegia os deputados e os pretendentes ao Senado, ou seja, o voto era indireto. Quem podia se candidatar para deputados? Os homens que tivessem a renda mínima anual de 400 mil reais, né, para deputado. Para senador, os homens com renda mínima anual de 800 mil reais, né? Devido ao estabelecimento do direito do voto por renda e não mais pela posse da terra, os grandes comerciantes tiveram garantida sua participação nas decisões políticas e econômicas do país, igualando-se em direito aos grandes proprietários rurais. Então aqui é uma breve explicação para vocês entenderem como que era o sistema eleitoral na época do Império. Vamos agora para a atividade. A questão 1, ela fala o seguinte: quais as diferenças, né? Quais as diferenças entre a forma de governo, número de poderes e sistema eleitoral estabelecido pela Constituição de 1824 e a atual de 1888. 1824 na época do Império, 1988 na época de hoje, né? A atual que nós continuamos até hoje. Fiz uma tabelinha, mas vocês podem fazer também em forma de texto, tem nada a ver não. Como que era a forma de governo na época de 1824? Era a monarquia. Em 1988, república presidencialista, né? Já foi depois da abolição, da proclamação da república, perdão. Número de poderes, 1824, 4 poderes. Hoje, né? Ou seja, 1988, 3 poderes. Sistema eleitoral, 1824, voto censitário. 1988, voto universal, onde todo mundo pode votar. Então, nós estamos no quadrinho da direita, onde que nosso sistema, a forma de governo nossa hoje é a república presidencialista. O número de poderes nosso hoje não é mais 4, porque o poder moderador foi extinto, ficou os 3, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Então nós temos 3 poderes. O sistema eleitoral nosso hoje não é mais por voto censitário, mas sim por voto universal, onde todos os cidadãos têm direito ao voto, com a nova Constituição, que é a atual de 1988. Questão 2. A Constituição de 1924 instituiu o poder moderador. Era característica desse poder apenas aprovar decisões das câmaras do Senado? Na explicação está falando isso? Quando expliquei lá atrás. B. Dar autonomia para as Forças Armadas? Dissolver a Câmara dos Deputados? Garantir toda a autonomia às províncias? Ou garantir que o voto fosse sempre direto? Vamos ver qual a alternativa correta da número 2? Letra C, né? Dissolver a Câmara dos Deputados. Questão 3. A Constituição de 1824, resultante da dissolução da Assembleia Constituinte 1823, marcou o início da institucionalização do poder monárquico no Brasil. Essa Constituição criou o poder moderador de exclusividade do imperador e que na prática significava conceder-lhe poderes quase absolutos. Lembrando que o poder moderador lá na explicação era totalmente só dele, né? Só do imperador. Provocou insatisfação em diversas províncias, ou seja, estado, estando na base da inclusão de diversas rebeliões, como a Federação do Equador, a Sabinada e o Contestado. Nós nem falamos sobre isso. Favoreceu o reconhecimento do Brasil como nação independente, o que ocorreu sem revés à execução dos Estados Unidos por conta da doutrina Monroe. Não, também não falamos. Então já está excluído aí, letra B e C, né? Estabeleceu a eleição pelo voto censitário para os governantes das províncias. Letra E, determinou que representante para o Senado e as câmaras seria eleito por voto direto e secreto. Então vamos ver qual a resposta correta da número 3? Letra A, né? Criou o poder moderador, exclusividade do imperador e que na prática significava conceder-lhe poderes quase absolutos. Questão 4. É uma questão da FUVEST. O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. Essa afirmação significa que o sufrágio era indireto no que se refere às eleições gerais.
Para ser eleito, era necessário possuir determinada renda anual? As eleições eram efetuadas em 2 turnos sucessivos? O voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres? Por ocasião das eleições, realizava-se recenseamento geral da população? Qual é a alternativa correta da questão 4? Vamos ver? Letra B. Para ser eleito, era necessário possuir determinada renda anual, não era? De acordo com a explicação lá. Questão 5. É uma questão do Enem de 2011, né? O artigo 92, são excluídos de votar nas assembleias paroquiais. No sexto aqui, os menores de 25 anos, nos quais não se compreenda os casados oficiais militares que foram maiores de 21 anos, os bacharéis formados, clérigos de ordens sacra, no inciso no parágrafo 7, os religiosos, as quaisquer que viviam na comunidade claustral. Inciso 8, os que não tiveram de renda líquida anual 100 mil reais os bens raiz, indústria, comércio ou emprego. Aí vem a pergunta: a legislação empenha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico da sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito do voto aos cidadãos brasileiros, com o objetivo de garantir o fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira, a ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres, a concentração de poder na região produtora de café, o sudeste brasileiro, o controle do poder político nas mãos de grandes proprietários e comerciantes, a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões políticas e administrativas. Vamos ver qual a alternativa correta da número 5. Letra D. O controle do poder político nas mãos de grandes proprietários e comerciantes. Fim da explicação da semana 5 e bons estudos.